Havendo longo legal, declaro aberta a sessão deste 28/6/2018. A ata da sessão anterior, aprovada. Expediente, não temos. Alguma proposta, qualquer dos julgadores? Se não, vamos à ordem jurisdicional. Recurso eleitoral 511/31. Aldo Rodrigues, 47ª Zona Eleitoral, pendências da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano. Transgressões eleitorais, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, ação de investigação judicial. Recorrente, coligação Aldo Rodrigues seguindo em frente. Recorrido Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros. Também Magnus Roberto Assis de Medeiros Sobrinho. Maria das Vejas de Lima do Nascimento. Regina Célia Assis de Medeiros e Paula Viviane Meira Vera Vieira de Almeida. Com sustentação oral. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Alto do Rodrigues, seguindo em frente, contra a sentença do juízo da 47ª Zona Eleitoral, que, no âmbito das eleições de 2016, no município de Alto do Rodrigues, julgou improcedente ação de investigação judicial eleitoral por si movida em desfavor de Magnus Roberto Assis de Medeiros Sobrinho, então candidato ao cargo de vereador, Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros, candidata ao cargo de prefeito, Maria das Virgens de Lima do Nascimento, candidata ao cargo de vice-prefeito, Regina Célia Assis de Medeiros e Paula Viviane Meira Veras Vieira de Almeida, respectivamente tia e noiva do primeiro investigado, no bojo da qual se imputou a estas últimas a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico em favor daqueles candidatos, supostamente levado a efeito no dia do pleito, mediante a prática de propaganda de boca de urna e a doação de dinheiro a uma eleitora. A recorrente, com argumentos praticamente idênticos aos veiculados na inicial, aduz que, diferentemente do quanto consignado pelo douto magistrado sentenciante, as imagens demonstram que Viviane Veras entrega dinheiro a uma eleitora, com o fim de obter-lhe o voto, e, bem assim, que Regina Célia, com vistas a eliminar a prova do crime eleitoral, recolhe cédula de R$50 envolta em santinhos dos candidatos ora recorridos. Ressalta que os depoimentos testemunhais endossam a sua versão. Intimados, apenas os candidatos recorridos apresentaram contrarrazões, por intermédio da peça de folhas 102 a 106, em sede da qual negam os fatos imputados, enfatizando o argumento de inexistência de provas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Este é o relatório. Aprovado. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Representante do Ministério Público, demais juízes desta casa, servidores, colega advogado. Excelências, aqui tem uma situação que aconteceu precisamente no dia da eleição, e uma situação que não é só atípica e estranha, mas que, de fato, está muito caracterizada a questão da compra de votos. A senhora Viviane, que é noiva, do candidato vereador reeleito nas eleições de 2016, Magnus Roberto de Assis de Medeiros Sobrinho, no dia da votação, enquanto estava em curso a votação, estava situada dentro de um carro, um veículo Uno, e nós juntamos a inicial as fotos desse veículo Uno, e populares notaram a presença, a entrada e a saída de várias pessoas dentro desse carro. Vejam, excelências, no dia da votação, em frente a um colégio eleitoral, um carro parado, com os vidros fechados, e entrando pessoas, saindo pessoas de dentro desse carro. Então, os próprios populares abordaram e reconheceram que se tratava da noiva do candidato Magnus Medeiros. E cessaram de imediato, porque estava saindo uma pessoa desse veículo Uno, no momento, estava saindo, eles cessaram essa ação criminosa, pararam, intermediaram a pessoa que estava saindo, tiraram a chave do veículo, isso está aqui, excelência, juntado na inicial, tem um DVD com a imagem gravando toda essa situação, e mostraram que nesse momento a pessoa que estava saindo do carro deixou
caiu um santinho e quando se abriu esse santinho, dentro estava uma cédula de R$50. Está no vídeo que foi juntado. Não foi ninguém que disse, que comprovou. Está no vídeo, tem a sequência de todos esses atos. O dinheiro, o santinho cai, pega esse santinho, bota em cima do capu, o capu abre lá e está lá em volta dessa nota, uma nota de R$50. Certo, excelências? Então, comprovamos, juntamos aqui a presença da esposa, da noiva, do candidato, com o vídeo dele, postando ele, anunciando a candidatura, ela participando do vídeo, além de ser noiva, tá lá. E no carro foram encontrados vários santinhos, no vídeo mostra vários santinhos no chão, no contrapiso do veículo. E aí então fomos para a instrução, excelências. E aí aqui precisa se fazer um parêntese. A autoridade policial não flagrou no ato esse momento. Ela foi chamada depois. Quando chegou no local, já estava, Vossas Excelências, imaginem a aglomeração. Um grande amontoado de pessoas em cima. Sim, e mais. A tia do candidato, depois que foi colocado lá o dinheiro em cima do capu, a tia do candidato, que também é representada aqui, vai lá e pega o santinho e o dinheiro e bota no bolso. Ela não faz menção, disse, não, esse dinheiro não é meu não. Não, ela vai lá, pega o santinho com o dinheiro de R$50, bota dentro do bolso. Obviamente, quando a autoridade policial chegou ao local, e esse inquérito foi sensacional, a instrução desse inquérito, ele ouviu só os representados. Não ouviu ninguém que foi denunciado, teve representação, ninguém que foi indicado como testemunha, as pessoas que filmaram, o inquérito não foi juntado à gravação. E aí, no final, concluiu. Não, pela versão que os representados disseram, aqui não está comprovado boca de urna. Não está comprovado captação, só boca de urna. E aí não representou o Ministério Público, juntou o inquérito depois de ser recebido, solicitado inúmeras vezes pelos representantes, juntou dentro do processo e até hoje, embora esteja sendo questionado, inclusive, cadê o processo? Será que foi boca de urna? Cadê o processo, pelo menos, de boca de urna? Nada. E aí, excelências, o Ministério Público, de segundo grau, respeitosamente, parecer do Dr. Kleber, concluiu e ponderou em algumas coisas. Não foi identificado a eleitora, porque não se diligenciou para indicar quem foi a eleitora. Ora, excelências, com todo respeito, as partes de um processo eleitoral, elas podem provocar o judiciário, mas não tem poder de polícia investigatório para saber quem teria sido a eleitora que foi indicada e foi cooptada, teve o voto cooptado. Mas está lá a filmagem. E as circunstâncias do caso deixam isso de forma muito clara. O eleitor está lá, tem uma pessoa dentro do carro, sai do carro, dentro tudo suspeito, joga em cima joga no chão, as pessoas pegam, colocam em cima, tá lá o capu, a tia do candidato vai lá e pega o dinheiro com o santinho e bota no bolso. Aí foram ouvidas, excelências, 2 testemunhas, para corroborar a prova documental, a prova audiovisual. Aí Ivanaldo disse que a jovem entra dentro, abre aspas, eu estava debaixo de um pé de pau, lá em frente à pizzaria, quando saiu um rapaz de dentro da pizzaria com a mão no bolso. Aí, quando saiu com a mão no bolso, ele botou a mão no bolso e jogou o santinho no chão. A rapaz avisou pra gente, se liga que é compra de voto. Não deu 5 minutos, a jovem entra dentro do carro, com outra jovem de lado. Aí, quando eu corro para perto do carro, chego no carro, a jovem estava entregando uma cédula de R$50. Não sei se era mais, e um santinho, certo? Aí, na mesma hora, eu picho a porta do carro, abro a porta do carro e digo, daqui você não sai, vou chamar o pessoal, vai pegar você em flagrante. Aí a menina que estava com dinheiro jogou o dinheiro no chão, no piso ao lado dela. E esse carro, pergunta, né? E esse carro estava situando onde? Em frente de que escola? Ao lado da pizzaria. Essa pizzaria é de quem? É de alguma parente de Magnus? Parece que é primo. Primo de Magnus, é próximo a alguma escola que estava ocorrendo a votação, estava do lado da quadra Valfredo Gurgel. Valfredo Gurgel é uma escola de votação de Alto do Rodrigues. E lá estava tendo votação? Lá tinha votação. E foi durante a votação de manhã, durante a votação na parte da tarde. O senhor viu ela entregando o santinho? Vi ela entregando o santinho dentro do carro, o santinho para a mão da menina, o santinho e o dinheiro. A quem ela entregou? A jovem que estava dentro do carro. Mas você viu ela entregando
o santinho com o dinheiro sim, R$50. E na mesma hora a menina, com medo, pegou o santinho e jogou no chão, no piso, lá do lado do motorista passageiro. E aí vem a outra testemunha, Alexandre Leocádio de Moura. Vamos só para resumir, Excelências. Ele diz o seguinte: em relação a esse fato aqui, do dia da eleição, dia 2 de outubro de 2016, no período da tarde, a senhora Viviane Veras, noiva do vereador Magnus Medeiros, foi flagrada por populares nas imediações de colégios eleitorais situados no centro da cidade, dentro de um Fiat Uno cor vermelha. O senhor viu esse movimento? O que foi que o senhor vi? Eu vi quando ela saiu do estabelecimento, conversou com a moça, ela entrou do lado do motorista e a moça entrou do lado dela. Aí o pessoal correu, quando chegou lá, a moça jogou um papel com uma cédula dentro. O senhor chegou a ver essa cédula? Cheguei. E viu se tinha alguma coisa dentro do carro? Tinha uma caixa cheia de santinho. Esse veículo estava perto de algum colégio eleitoral? Qual colégio? A testemunha responde: era próximo à quadra do colégio Valfredo Gugel. Aí pergunta: depois disso, a senhora Regina chegou nesse momento em que estava tendo tumulto? A testemunha responde: foi. Inclusive, foi ela que pegou o santinho em cima do campo. Ela pegou o santinho e dinheiro ou só tinha santinho? Ele responde: os dois. E ficou com esse santinho e esse dinheiro. A senhora Regina é o quê? É parente do senhor Magnus? Acho que é tias. Então, Excelências, confesso que se uma situação como essa, provada com um vídeo, com as testemunhas ratificando, e o vídeo aqui é de clareza solar, que está lá, a menina entra, sai do carro, em frente a um colégio, está lá o santinho, joga o santinho no chão com medo de ser repreendida, aí está lá, pega o santinho, bota em cima, quando abre o santinho tem R$50 dentro, as pessoas filmam, as testemunhas corroboram, se imputa a parte autora o dever de identificar cabalmente quem era essa pessoa que teve o voto, quem era a eleitora, como era o nome dela, essas circunstâncias, ora, Excelências, fica complicado imputar esse ônus. Agora, todos os demais ônus foram comprobatórios, foram efetivamente desincumbidos pela parte autora. Estão comprovados de forma por meio de audiovisual, por meio de testemunha e por meio das provas documentais dos santinhos que estavam lá e foram documentados, foram flagrados. O que há, Excelências, é um relatório policial que, obviamente, não vincula e não é um outro elemento que tem que ser levado em consideração, porque os demais elementos presentes nos atos probatórios comprovam que houve, sim, essa intenção de cooptar o voto dessa pessoa no momento da votação. Então, Excelências, por isso é que pedimos a reforma do voto, da decisão de primeiro grau, com a aplicação das sanções cabíveis. Obrigado. Relator, tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente aqui eu trato dos institutos da captação ilícita e do abuso de poder, transcrevo os dispositivos legais que regem a espécie e passo em seguida a análise do caso concreto. No âmbito do presente recurso, a coligação Alto do Rodrigues, seguindo em frente, pretende reformar a sentença que rejeitou pretensão condenatória deduzida em ação de investigação judicial eleitoral por si proposta em face dos ora recorridos, no bojo da qual foi imputada a terceiros, Paula Viviane Meira Veras Vieira de Almeida e Regina Célia Assis de Medeiros, a prática direta de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico em favor das candidaturas de Magnus Roberto Assis de Medeiros Sobrinho, Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros e Maria das Virgens de Lima do Nascimento, respectivamente aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito de Alto do Rodrigues. De acordo com o debatido nos autos, tais ilícitos teriam sido levados a efeito mediante propaganda de boca de urna e entrega de dinheiro a eleitor no dia da votação do pleito municipal passado, 2 de outubro de 2016. Segundo a recorrente, nessa ocasião, nas imediações... Deixa eu só corrigir aqui, senhor presidente. Dos locais de votação do centro da cidade, populares teriam abordado o automóvel ocupado por pessoas em atitude suspeita, dentro do qual se encontrava a hora recorrida, Viviane Veras, que, momentos antes, teria cooptado ilicitamente o voto de uma eleitora não identificada.
Em abono à tese, faz-se destacada referência aos vídeos acostados à inicial, os quais também demonstrariam o recolhimento por parte de Regina Célia, tia do referido candidato, de dinheiro envolto em santinhos dos candidatos ora recorridos, o qual teria sido jogado ao chão pela eleitora supostamente cooptada ante a atenção dos acontecimentos. Cumpre inicialmente registrar que, além das provas indiciárias, consistentes em registros fotográficos e audiovisuais dos eventos inquinados, e o termo circunstanciado número 035 de 2016, em sede do qual a autoridade policial aponta a existência de indícios apenas do crime de boca de urna, consta dos autos provas orais colhidas em audiência de instrução realizada em 14 de novembro de 2017, consubstanciadas nos depoimentos das duas testemunhas arroladas na inicial. Nesse contexto, após o recebimento das alegações finais apresentadas somente pela representada Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros, nas quais reitera os termos da contestação e, bem assim, o retorno dos autos com parecer ministerial, em que se opina pelo reconhecimento apenas do abuso de poder mediante a prática de propaganda de boca de urna, o juiz Acor reputou insubsistentes elementos de prova aptos a amparar o acolhimento das pretensões autorais, firmando convicção segundo a qual inexistem dúvidas que não houve a captação de votos alegada pelo investigante. No particular, insto trazer à colação o seguinte trecho da sentença recorrida. Eu vou ler aqui, é um trecho bem curto. Analisando os argumentos e provas constantes nos autos, não me restam dúvidas que não houve a captação de votos alegada pelo investigante. Das provas trazidas, mormente os vídeos 1 e 2, não é possível constatar que Paula Viviane Meira Veras Vieira de Almeida repassa qualquer encomenda para a senhora de blusa rosa que estava no carro, nem tampouco identificar o que esta última repassa para a mulher de blusa preta. Continuo no meu voto. Do exame dos autos, salta aos olhos a impossibilidade de aqui assentar-se entendimento diverso. É que, em sintonia com os precedentes do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, este regional há muito firmou o entendimento segundo o qual a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder não pode ser fundamentada em meras presunções ou ilações, exigindo sempre a presença de provas robustas que afastem qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos ensejadores de tais ilícitos. E aqui eu aponto diversos precedentes deste tribunal nesse sentido. Na espécie, é de manifesta percepção que o arcabouço probatório coligido é absolutamente inidôneo para reconhecer a prática dos ilícitos imputados aos ora recorridos, de modo a justificar as graves sanções correspondentes, porquanto nada diz respeito da suposta propaganda de boca de urna, e quando muito, mostra-se inconclusivo quanto à ventilada prática de captação ilícita de sufrágio, tendo em vista que a prova oral produzida em juízo é limitada a 2 depoimentos testemunhais contraditórios entre si e com a versão autoral dada aos registros fotográficos e audiovisuais dos eventos inquinados, donde se extrai como certo tão somente o recolhimento por uma das recorridas de uma cédula de R$50 envolta em santinhos dos candidatos recorridos, a qual fora colocado pelos populares sobre o capô do automóvel em que, momentos antes, a outra recorrida teria comprado o voto de uma eleitora não identificada. Senão, vejamos o que de mais objetivo se extrai da prova coligida em favor da tese da recorrente. Em seu depoimento, a testemunha Alexandre Leocádio afirmou ter visto a hora recorrida Viviane Veras saindo de uma pizzaria e entrando acompanhada de outra pessoa no veículo Uno vermelho que aparece nos vídeos. Asseverou também que, e aqui entre aspas, quando chegou, a pessoa que estava no veículo saiu rápido e os populares colocaram o santinho e a cédula no capô do carro. Fecho aspas. A seu turno, a testemunha Ivanildo de Souza admitiu que não viu a hora recorrida Viviane Veras pedindo votos ou prometendo dinheiro. Nada obstante, disse que, e aqui entre aspas, quando a senhora Viviane Veras e a acompanhante entraram no carro, fez a abordagem e viu a senhora Viviane entregar um santinho e uma cédula de R$50. E fecho aspas. Segundo seu relato, a acompanhante, percebendo que estava sendo observada, teria jogado a referida dádiva no chão, que em seguida foi colocada sobre o capô do carro por populares, onde permaneceu até ser recolhida pela hora recorrida Regina Célia. Já no que toca aos elementos indiciários trazidos aos autos, os registros fotográficos e audiovisuais e o termo circunstanciado, é possível assentar que se prestam tão somente
para confirmar a já descrita ação de Regina Célia, que recolheu o dinheiro que estava em cima do capô do carro, bem como comprovar a existência de 171 santinhos dos candidatos, ora recorridos, no interior do multicitado veículo. Em tal quadro, destarte, não há que se falar sequer em distribuição de publicidade no dia do pleito, de modo a autorizar o exame da conduta sob o enfoque do abuso de poder. Tampouco é possível confirmar a convicção acerca da ocorrência da famigerada compra de voto, porquanto, mesmo que superado o óbice da prova testemunhal singular, o que é vedado pelo artigo 368-A do Código Eleitoral, o único depoimento que confirma o repasse de dinheiro por uma das recorridas não logra identificar o eleitor cooptado, determinar o motivo da entrega da vantagem financeira e, bem assim, estabelecer a anuência dos candidatos apontados como beneficiados. Circunstâncias, como ressabido, imprescindíveis à caracterização do tipo do artigo 41-A da Lei das Eleições. E aqui eu aponto precedente deste tribunal. De sorte que, não tendo a coligação investigante se desincumbido do ônus probatórios que lhe competia, trazendo aos autos provas robustas e suficientemente capazes de confirmar de forma extrema de dúvidas a ocorrência das condutas ilícitas por ela alegadas, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o voto, senhor presidente. Eu indago se há alguma divergência. Se não, eu proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do relator. Há um pedido também de sustentação oral do Dr. Tiago Cortez, não é isso? Para no PJE, petição 0600-119, do município de Natal, da relatoria do juiz José Dante de Paiva, ação de justificação de desfiliação partidária de vereador peticionante Iraguaci Araújo Almeida de Souza, advogado Tiago Cortez de Medeiros, e peticionado patriota, pátria, advogado Álvaro Barros de Medeiros Lima. É o PJ, é de PJE. A excelente tem a palavra. Tem a palavra. Está liberado o voto? Está liberado já. PJE é petição 0600-119. Gente, por favor. Processo já identificado, senhor presidente. Passo a relatá-lo. Trata-se de ação de declaração de existência de justa causa para desfiliação partidária ajuizada por Iraguaci Araújo Almeida de Souza, conhecida como Nina Souza, com o fim de se desligar do PEN, Partido Ecológico Nacional, sem a perda do seu mandato de vereadora do município de Natal. A requerente afirma que é filiada ao PEN e que exerce atualmente o mandato de vereadora do município de Natal. No entanto, em face de desavenças e conflitos no convívio partidário, além da mudança substancial e abrupta do programa partidário, a agremiação partidária demandada concordara com ela com a sua desfiliação sem a perda do mandato eletivo. Deste modo, invocando a jurisprudência consolidada no TSE e deste regional, requer a procedência do seu pedido para ver reconhecida a existência de justa causa apta a autorizar sua desfiliação partidária, consistente na autorização do partido ao qual estava afiliada. O órgão de direção estadual do partido apresentou manifestação, que está no PJE ID 14126, afirmando em síntese que não se opunha ao pedido de desfiliação da requerente sem a perda do seu mandato. O órgão de direção nacional do PEN requereu seu ingresso no feito, e isso também está identificado no ID 14112, asseverando que seria a esfera partidária competente para deliberar acerca das hipóteses de desfiliação de detentores de mandato eletivo. A direção nacional do partido se insurgiu contra a desfiliação da requerente, pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial. A relatoria de então, que era a desembargadora, a colega Berenice, acolhendo o pedido formulado pela requerente, concedeu antecipação de tutela, autorizando a desfiliação da requerente sem a perda do mandato eletivo,
E essa informação também está no ID lá do PJE 14227. Estou lendo aqui um pouco lento porque eu troquei de óculos e as letras estão querendo pular na minha frente. E eu estou captando. Após a manifestação da requerente e da Procuradoria Regional Eleitoral, que está no ID 14462, indeferiu o ingresso do órgão de direção nacional no feito, bem como se determinou nova intimação do órgão de direção estadual, a fim de que se posicionasse de forma expressa acerca da existência de concordância com a desfiliação da requerente, sem prejuízo, naturalmente, do exercício de seu mandato de vereadora aqui em Natal. Intimada, a parte requerida apresentou manifestação, que está também no PJE, no ID 16997, informando que a Executiva Estadual não se opunha ao pedido formulado pela parte autora, salientando, inclusive, a existência de deliberação expressa em Assembleia, permitindo a desfiliação da requerente sem qualquer prejuízo quanto ao exercício de seu mandato de vereadora. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido, que também está nos autos do PJE, no ID 17.597, em face da existência de justa causa para a desfiliação, consubstanciada na autorização do partido político e ao relatório, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, o relator vota pelo deferimento do pedido. Eu já votei, o processo é eletrônico, também concordando, as razões estão aí. O relatório já constam que o partido concorda, o Ministério Público concorda, eu também concordo com o relator, já votei. Já votou, né? Vossa Excelência já votou. Eu, inclusive, também já votei no PJE no sentido do voto do relator. Então todos acompanham o relator, né? Declina. E só assentando, doutor Tiago, que o relator acata tanto a anuência quanto a mudança do programa partidário. O relator, ele fixou essas duas teses. São os dois aspectos que foram observados, né? E, naturalmente, em função de tudo isso que já foi dito e votado, né? Diante do exposto pelo voto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, confirmando os efeitos da tutela antecipada e incidental, o voto já foi acompanhado e votado, pela procedência do pedido contido na inicial, autorizando a desfiliação partidária da requerente, já devidamente qualificada, do Partido Ecológico Nacional, o PEN, sem a perda do seu mandato de vereadora no município de Natal. E como o voto já foi disponibilizado e acompanhado, que criou essa condição de Vossa Excelência não falar na tribuna. Fica para uma outra oportunidade. A unanimidade. O embargador Cláudio é que costuma dizer o seguinte: quando o advogado, às vezes, se quiser fazer, pode fazer. Ele pode até mudar o voto. O embargador Cláudio é que costuma dizer na sessão da Câmara. Agora nós vamos para a prestação de contas 14366 da relatoria do embargador Ibanez Monteiro. Contas de exercício financeiro de campanha eleitoral de Natal, origem Natal, requerente Partido Social Democrático, PSD, da relatoria do embargador, requerente Partido Social Democrático, embargador Ibanez Monteiro tem a palavra. Presidente, a prestação de contas requerida pelo partido... Esse embargo, aliás, desculpe. Não, tudo bem. É porque é para ter chamado de embargo de declaração, né? Mas pode ser, tanto faz. Né? Da forma, se quiser julgar primeiro os embargos, também pode ser. Embargo de declaração no recurso eleitoral 241-47, da relatoria do embargador Ibanez Monteiro, onde é embargante coligação A Verdadeira Mudança, e embargado Antônio Braulo de Acunha. Bom, como são embargos, eu rápido, vou resumir, né? Senhor presidente, porque o partido, a coligação, que questiona alguns aspectos, e, na verdade, o que eu entendo é que ela pretende rediscutir a matéria, como na maioria dos embargos de declaração que são opostos. Os pontos pré-questionados, façam a análise e demonstram que o acórdão discutiu toda a matéria posta
trazida no recurso, de modo que concluo por rejeitar os embargos de declaração, senhor presidente. Sem divergência, todos com a unanimidade. Agora sim, agora a prestação de conta de Natal, 143,66, de requerente do Partido Social Democrático. Vossa Excelência também tem a palavra. Neste caso, o órgão técnico deste tribunal observou em continuar as seguintes irregularidades. Descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha em relação às doações efetuadas pelo Diretório Nacional e o Diretório Estadual Partidário. Recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da prestação de conta parcial, mas não informados na época. Realização de transferências diretas a outros prestadores de contas, mas não registradas pelos beneficiários em suas prestações de conta. Omissão de transferência direta efetuada à candidata Marleide Maciel Pinheiro Borges e da doação estimada revertida em favor de Regina Sabino Fernandes. A extemporaneidade na entrega do relatório financeiro, bem como o recebimento de doações em data anterior à prestação de contas inicial, mas só prestadas posteriormente, são vícios formais que, por si só, não maculam a lisura das contas conforme os precedentes destacados. Isso aqui eu já estou fazendo o voto, né, presidente? Que hoje eu estou mais acelerado do que Vossa Excelência. Pode ficar à vontade, Excelência. Tranquilo, isso é bom. Isso é bom. Ótimo. Então, eu faço o destaque da jurisprudência a respeito do tema. E no que se refere às transferências diretas não prestadas pelos beneficiários, a jurisprudência desta Corte Eleitoral tem entendido que o doador não pode ser responsabilizado pela omissão do donatário, bem como na situação inversa, conforme apontam os seguintes julgados. Eu também transcrevo os julgados sobre o tema e prossigo dizendo que, quanto à doação direta feita à candidata Marleide Maciel Borges, apesar de não constar na base de dados da Justiça Eleitoral, foram apresentadas o recibo eleitoral da candidata e o comprovante de transferência, possibilitando a atuação da Justiça Eleitoral como agente fiscalizador, não trazendo prejuízo para a análise das contas. Em relação à doação estimada no valor de R$ 600, revertida em favor da candidata Regina Sabino Fernandes, não declarada pelo partido, não obstante se tratar de clara irregularidade, alude a valor diminuto, correspondente a 0,07% do total das contas apresentadas, conforme atesta a tabela no parecer técnico, não restando comprovação nos autos de má-fé por parte do referido diretório partidário. Nesse caso, aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a ensejar a aprovação das contas com ressalva conforme entendimento do TSE, firmado nos seguintes julgados, que estão transcritos no voto, senhor presidente. E assim, diante do exposto, em consonância com o parecer do órgão técnico e da Procuradoria Regional, voto por aprovar as contas com ressalvas do Diretório Estadual do Partido Social Democrático, PSD, relativas à campanha eleitoral das eleições de 2016. É o voto, senhor presidente. Sem divergência? Com o relator. Eu fico feliz pelo seguinte, que, na verdade, com a devida venda de quem pensa diferente, os tribunais, em sua maioria, na verdade, a gente apresenta o voto, não necessariamente lê o voto. Antigamente não se tinha os votos disponibilizados, mas se todos os julgadores estamos com os votos disponibilizados, não é? Nós estaríamos lendo o voto para quem, não é? A não ser para os advogados, às vezes, mas é muito bom quando o julgador apresenta o voto e quando tem qualquer... Porque todos nós, julgadores, já temos os votos, qualquer esclarecimento se faz. Dá celeridade ao julgamento, né? Senhor presidente. É muito bom. Algumas práticas do Poder Judiciário, elas são anteriores aos computadores, próprias da época da máquina de escrever, e muitas vezes falta essa disposição de combater o que é desnecessário. A gente fica ainda naquelas práticas antigas. Exatamente. E tal, né? E, de fato, o voto está à disposição de todos, o relator apresenta uma exposição que não há dúvida, então não tem por que fazer essa leitura. Dá celeridade, né? Que às vezes... E tem votos que são longos, meu Deus do céu, aí o sono bate e complica, né? Eu penso o seguinte,
Eu vejo da seguinte forma: não se alongar em processos nos quais isso não é necessário, porque não surgiu contradição, não surgiu nada, justamente para se ganhar tempo para discutir o que for necessário. É verdade, necessário. Toda razão, é verdade. Porque tem processos que requerem geralmente debate e tal, tirar dúvidas, não é? É muito bom isso. Agora, da relatoria do juiz Gustavo Smith, Juiz Luiz Gustavo Smith, prestação de contas 6339. Prestação de contas do partido político, requerente diretório estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, requerente Valério Djalma Cavalcante Marinho, na qualidade de presidente, e Fúvio Saulo Mafaldo de Souza, na qualidade de tesoureiro. Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado por Vossa Excelência. Trata de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2014 do PSDB do Rio Grande do Norte. A SACEP emitiu um parecer pela desaprovação das contas, devidamente intimada a apresentar defesa. O partido trouxe esclarecimentos e juntou documentação. Relativamente a um dos vícios verificados, que seria um documento fiscal ilegível, pediu à agremiação partidária que fosse intimada a empresa fornecedora a fim de sanear a falha. Encaminhado novamente a SACEP, o órgão técnico analisou a documentação e concluiu pela persistência de alguns dos vícios. Este relator, em resposta ao pedido contido na defesa da agremiação, no sentido de oficiar a empresa, indeferiu tal pedido, por considerar não ter sido apresentado justificativa idônea para tal providência, dado ao partido ter deixado de atender a diligência do órgão técnico. O partido apresentou nova petição, desta feita como reconsideração, trazendo apenas cópias de aplicativos de conversa no celular, no programa conhecido como WhatsApp. Nova decisão mantendo o indeferimento, com vista dos autos, a Procuradoria Regional opinou pela desaprovação das contas com recolhimento ao erário da quantia identificada. E é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Que é outra coisa, outra praxe também que nós temos, né? Em discussão relatório, né? Se tiver alguma objeção, se faz. Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. Eu identifico aqui no voto escrito as falhas que foram apontadas. E eu digo que, com relação a despesas
Julgado agora, no último dia 25 do mês corrente, onde eu peço vênia para não reproduzir, mas aonde esta Corte, na prestação de contas 7405, aprovou as contas com ressalva, determinando a devolução dos valores ali apontados ao fundo partidário. Então, diante da similitude dos fatos, de ambos os processos, que pertencem à mesma agremiação, encaminho meu voto em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional pela aprovação com ressalvas das contas, determinando, assim, a devolução do valor já especificado ao fundo partidário, consoante a previsão do artigo 34 caput da resolução de regência. E é como eu voto, senhor presidente. Todos anuem o voto do relator? Eu voto com o relator, senhor presidente. Eu vou pedir vênia ao relator e entender que, à vista da gravidade, da impossibilidade, da gravidade que foi destacada no próprio voto, eu não vou nem me alongar, porque me parece que a matéria já foi sedimentada. Eu me lembro de ter ficado vencido em um processo do qual fui relator numa situação bastante semelhante, de ausência de notas fiscais, de irregularidades que, ao meu sentir, são mais graves. E, nesse caso, entender que, de fato, a prestação de contas é um documento, é um procedimento que é contábil. Há um limite, ao meu sentir, para que se adentre em explicações, em presunções, digamos desta forma. Por mais que a gente saiba que juridicamente não se presume a má-fé, mas, na verdade, se formos observar, a prestação de contas, de certa forma, ela é inspirada numa premissa que difere disso. E eu penso que é necessário um rigor maior em se tratando de fundo partidário, porque fundo partidário é dinheiro público, é repassado para o partido. Qualquer pessoa que administra dinheiros públicos tem a noção, principalmente aquele que milita na política, deve ter a noção de que a prestação das contas, de como as verbas são gastas, precisa ser bastante minuciosa. De sorte que, consoante dito no próprio voto, as irregularidades são graves, são insanáveis e, por isso, ao meu ver, não podem autorizar o acolhimento das contas, devendo sim ensejar a sua desaprovação. Então, pedindo vênia ao relator, eu vou me amparar nos fundamentos do parecer do Ministério Público para desaprovar as contas e fixar a suspensão do recebimento do fundo partidário em 2 meses. Alguém mais? Pois não. Pois não. Excelência, ao relator, esse precedente citado são exatamente as mesmas falhas, o mesmo estilo de falhas, porque o que mais me chamou a atenção nesse caso concreto foi que o PSDB do Rio Grande do Norte usou recursos públicos para comprar bebida alcoólica. Eu não vejo qual o recado que o TRE daria à sociedade, no sentido de que é insignificante a conduta de um partido que usa o suado dinheiro do contribuinte para comprar bebida alcoólica. Por menor que seja o valor, não é uma conduta permitida pelo artigo 8º. Então, eu só queria saber se esse precedente que foi citado por Vossa Excelência trata também desse tipo de irregularidade, ou se é apenas a similitude com relação ao percentual baixo. A similitude, na essência do meu voto, a similitude eu vejo em relação ao percentual, relativamente irrisório, na verdade, e a não mácula no controle das contas. Esse aspecto que Vossa Excelência destaca realmente é de causar grande estranheza e eu até menciono textualmente no voto. Porém, pela solução que foi adotada naquele caso, julgado no dia 25, eu achei por bem conduzir o meu entendimento nesse mesmo sentido, até porque é o mesmo partido. O controle das contas, a meu sentir, pôde ser verificado e, apesar de que com falhas, e tanto é que a aprovação que eu proponho é com ressalva, a devolução, eu concordo integralmente, e tem que ser devolvido, o que foi mal gerido e mal aplicado em relação ao fundo partidário, porém,
eu não vejo como aplicar uma solução diversa para a mesma agremiação partidária, falhas da mesma natureza, falhas de menor potencial ofensivo, embora a gravidade dessa aquisição de bebida alcoólica. Mas, no meu entendimento, eu não poderia dar uma solução diferente, sob pena de estar adotando, para casos muito similares, uma solução diametralmente oposta, né? Totalmente diversa. Baseei basicamente nisso, nesse sentido. Precedente havia uma questão de notas ilegíveis, né? E eu me lembro que foi na sessão de segunda-feira, e não é à toa que eu pedi vista em um processo, porque para mim foi uma sessão muito tumultuada pela falha aqui no sistema informatizado. Mas eu, buscando aqui o que foi definido naquele precedente, me parece que a situação ali era mais de dúvida, porque foram juntadas as notas e essas notas seriam ilegíveis, pelo menos assim eu entendi. Na verdade, o precedente pelo qual eu sequer me alonguei mais no meu voto, é porque eu me lembro que eu fui relator em uma demanda como essas e restei vencido na condição de relator, justamente citando a tese que eu estou citando aqui, estando vencido nesse julgamento. Então, por isso que eu não me alonguei muito. Agora, no precedente dessa sessão de segunda-feira, não havia essa certeza da destinação indevida, digamos assim, como há aqui. Ali era uma situação mais de ter sido juntado documento que não foi propriamente legível. Como nesse próprio caso chegou a ocorrer, e me parece que aí é possível, de alguma maneira, abrandar a situação, sobretudo quando o valor é baixo. Agora, quando se constata a aplicação indevida, para mim realmente eu tenho, como eu disse, essa premissa de que é uma verba pública aplicada de uma forma totalmente desconforme com a sua destinação. E isso o cidadão não pode fazer como gestor. Por que ele vai poder fazer como dirigente partidário, se o dinheiro é público do mesmo jeito? E muitas vezes a gente sabe que o gestor é punido até pela destinação diversa, mas atendendo ao interesse público. Nesse caso, como bem pontuou a doutora Cibele, a princípio não sei qual é o interesse público em comprar bebida. Então, eu renovo as vênias ao relator, mas de fato entendo que deve ser desaprovado. Alguém mais acompanha a divergência? Os demais, então, acompanham o relator. Então, eu proclamo o resultado por maioria, sendo voto do relator, vencido o juiz Almiro Lemos. Nós temos, na parte administrativa, um processo que objetiva atender um pedido, a solicitação firmado pelo juiz membro da Corte, no sentido de designar mais um servidor efetivo para seus gabinetes no período eleitoral, no caso, a partir de 1º de agosto, que a nossa resolução havia uma resolução já prevendo, dizendo dessa possibilidade, não é, em caráter excepcional e temporário. Então, nós estamos trazendo para a apreciação da Corte, para a apreciação, a designação de mais um servidor a partir de 1º de agosto. Para todos anuem alguma divergência? Já votou, né? É do PJE, né? Solicito parecer oral do Ministério Público. Senhor presidente, senhores juízes, segundo me foi informado, é uma solicitação dos gabinetes e é altamente justificada em razão do volume de trabalho que cada vez aumentará. Não haverá despesas extras para o tribunal, uma vez que se trata de servidores efetivos que serão apenas realocados. Então, o Ministério Público Federal é plenamente favorável à aprovação da Resolução 18. Pela aprovação, então. Todos já votaram.
Ele diverge, viu? Doutor Almir diverge. É verdade, é. Feito, senhores. Então, nós temos por encerrada esta sessão, não havendo mais processo em mesa.